Vitória fora de casa, 3 pontos conquistados aí contra o Vasco da Gama e um atacante muito próximo de ser anunciado pelo Cruzeiro. Essa aí é o final de sábado perfeito, né, para a torcida do Cruzeiro, que eu quero comentar aqui nesse vídeo sobre esses dois assuntos importantes, tá? Que aconteceu aí nesse sábado. Primeiramente sobre o jogo do Cruzeiro, vitória importantíssima contra o Vasco da Gama, 1 a 0 aí, gol de falta do Felipe Machado, que tinha um bom tempo, né, que não marcava gol de falta, principalmente ali naquela Série B de 2020. Vitória importantíssima porque faz com que o Cruzeiro chegue aos seus 21 pontos. Se você for analisar até aqui, né, onde nós estamos na rodada, é uma pontuação excelente, até porque hoje o Cruzeiro está na 8ª colocação, 21 pontos conquistados e abrindo uma vantagem para o primeiro time da zona, que dependendo, o pior dos cenários, dependendo da rodada, ainda pode ser de 8 pontos, mas no melhor dos cenários seria de 10, né? Então uma pontuação realmente bem interessante que o Cruzeiro chega e que eu quero comentar aqui nesse vídeo. Só antes de começarmos, eu apeço aqui para deixar seu like, também se inscrever no nosso canal. Eu me chamo Gustavo, esse aqui é o canal Cruzeiro News. Contei com a ajuda de vocês, eu não sei ainda se já batemos aos 39 mil inscritos, faltava 5 inscritos para chegar a essa meta. Se você não se inscreveu aqui, ó, então aproveite para se inscrever aqui embaixo. Quem sabe quando você clica em se inscrever, já vira aqui aos 39 mil para ajudar a gente aqui nesse objetivo, beleza? Tem um recado aqui também da Leon, onde eu apostei, né, lá na vitória do Cruzeiro, R$100. Mostrei aqui para vocês ontem, R$100 na vitória do Cruzeiro. Excelente cotação, estava 2,59, voltando então R$100, R$259 em cima dessa aposta. E que além disso, na Leon, você tem R$25 ao você fazer o seu cadastro. Só isso, você faz o seu cadastro vindo pelo meu link aqui na descrição e você já vai ter esses R$25 para apostar lá na plataforma. E se você quiser depositar um valor ainda, no primeiro depósito até R$6 mil você dobra o valor. Então, por exemplo, você depositou R$200, vai ter 400, depositou 50, vai ter 100. Então, ótima promoção que eu consegui com vocês lá com a Leon. Então, para você começar sempre apostando com responsabilidade, só aquilo que você pode perder, o link da Leon tá aqui embaixo na descrição e no primeiro comentário fixado. Bom, então, sem muita enrolação, vamos começar aqui nesse jogo que o Cruzeiro mais uma vez abriu mão de jogar com um dos seus centroavantes, muito por conta de que, assim, o Gilberto, o Henrique Dourado não vinha de uma boa sequência e mais uma vez o ataque sendo o Stênio, o Wesley e também o Bruno Rodrigues. Formação que foi um jogo bom contra o Internacional. Se o Stênio, se o Wesley não tivesse perdido alguns gols, com certeza o Cruzeiro teria vencido também lá em Porto Alegre e manteve esse esquema. Como o Oliveira estava suspenso, o Neres mais uma vez assumiu esse setor, não comprometeu, então o Neres é uma carta que sempre quando precisa dá conta do recado, assim também como o Kaique entrando na lateral esquerda do lugar do Marlon. Gostei também da atuação do lateral esquerdo. E assim, o Cruzeiro começa com algumas chances a mais em relação ao Vasco, tendo várias oportunidades, principalmente em cobrança de escanteio, né? O Cruzeiro começa com uma pressão um pouco maior, mas para falar a verdade ali, ó, depois já ali nos 25, 30 minutos, acaba que o Vasco equilibrou o jogo, muito mais tendo a posse assim como o Cruzeiro do que chegando com oportunidades. Primeiro tempo muito ruim, né, tecnicamente, tanto do Cruzeiro quanto do Vasco. Nossa, não criaram basicamente nada. Até difícil, eu não gosto de ficar vindo aqui falar palavras difíceis para parecer que é um especialista, mas para falar bem a verdade, os times não jogaram nada no primeiro tempo. Jogo muito feio, acho que próximo do que os dois times poderiam jogar, claramente foi muito abaixo. A única coisa que eu tirei de bom nesse primeiro tempo do ataque do Cruzeiro foi em relação à movimentação, que você abrindo mão de ter um camisa 9, você tem muito mais rapidez no estilo de jogo do Bruno Rodrigues e do Stênio, que acaba e o Wesley, né, os três lá na frente, tendo mais liberdade, principalmente o Wesley em algumas jogadas individuais, que ele até que foi bem. Aos 40 minutos, primeiro chute do Cruzeiro com o Stênio, foi um chute ali para uma defesa do goleiro Léo Jardim, tirando essa chance aí do Stênio, e aquele início com cobrança de escanteio, foi basicamente isso que o Cruzeiro fez. Um desempenho que eu não vinha gostando até então, até a reta final da primeira etapa. Falta, se eu não estiver enganado, em cima do Bruno Rodrigues, já no finalzinho, e um gol de falta do Felipe Machado, que eu fiquei até surpreso, não estava nem esperando essa cobrança aí. Ele cobrou no canto, não era uma cobrança fácil, né, e bateu lá no canto e a bola entrou. Golaço do Felipe Machado, gol importantíssimo, até porque se não fosse esse gol aí, eu não sei se o Cruzeiro teria vencido. E chega ao seu primeiro gol, né, na temporada, 22 partidas, 1 gol e 3 assistências. Ano passado marcou 2 gols contra o Vasco também, né, o jogo que eu tava lá no Mineirão. Até lembrar aqui de postar depois lá no Instagram, que eu tenho um vídeo da torcida cantando o Vasco vai jogar a Série B. Vou até anotar aqui para eu postar lá no Instagram. Se você não me segue lá no Instagram, no link tá aqui, ó, Cruzeiro News 21, segue a gente lá. Então o Machado mais uma vez marcando. O último gol dele de falta foi em 2020. Naquele ano ele marcou 2 gols e 7 assistências na Série B. Um golaço de falta, né, contra a Ponte Preta. Então foi importantíssimo esse resultado. Cruzeiro que volta para o segundo tempo sem muitas mudanças.
Pra falar a verdade, teve as mudanças a partir dos 15 minutos ali, ó, por exemplo. Colocando o Gilberto, não, isso aí foi mais pro final. Colocando o Robert, tendo um pouco a primeira chance dele, né, até aqui estreando profissionalmente. O Robert no lugar do Stênio, depois o Paulo Vitor no Kaique e o Gilberto no lugar do Vital. E assim, o Cruzeiro no segundo tempo também, eu senti um pouco mais de, sei lá, cara, aproveitar os contra-ataques. Por quê? O Vasco claramente estava perdido, não era um time que está bem organizado, até pela fase terrível, né, que vive. O Vasco, na minha opinião, dava até para ter feito mais gols, principalmente se tivesse acertado alguns contra-ataques, e na minha opinião, senti muita falta do Cruzeiro propor o jogo, tá? Por quê? Fez isso contra o Internacional e nós não ganhamos. Jogou da mesma forma também contra o Fortaleza, razoavelmente, mas se você for analisar os jogos que o Cruzeiro está abrindo mão de jogar, venceu o São Paulo e o Vasco. É aquela coisa, não acho que tem que jogar dessa forma. Só que por estilo de jogo hoje deu certo, porém, eu acho que o Cruzeiro faltou ter um pouco mais de ofensividade, manter mais a posse, matar logo o jogo ali, ó, 2-0 com 15 minutos do segundo tempo, porque dava para conseguir, ainda mais porque o Vasco dava várias oportunidades lá no ataque, com o Bruno Rodrigues, por exemplo, em velocidade, junto com o Stênio. Ainda mais quando entra o Paulo Vitor, que estreia, né, foi registrado no bid nessa semana, já jogando agora. Não é um jogador que eu vejo que vai jogar como ponta, tanto que ele entrou como lateral esquerdo. Pode fazer ponta também, mas, cara, muito veloz. Corre muito, acho que dava para ter aproveitado aquele lado com o Bruno Rodrigues e com o Paulo Vitor, mesmo o Bruno Rodrigues já estando bem cansado. Tanto que no final, você vê que o Cruzeiro deu algumas oportunidades para o Vasco criar, né? Várias cobranças de escanteios, enfim, acho que dava para ter segurado até mais tranquilo. Só que o ponto e o mérito do Cruzeiro, na minha opinião, foi no final do jogo ter feito, cozinhou o resultado ali, ó. Acho que o juiz deu 8 de acréscimo, né? Até demorou para acabar. 8 de acréscimo, nos 53 era para acabar. Desde os 48, o Cruzeiro já ficou ali tocando bola atrás, pelo lado esquerdo ali, cozinhando o jogo com o Bruno Rodrigues, depois pelo lado direito, foi muito bem nisso. O Cruzeiro matou quase uns 4, 5 minutos só disso. E eu acho que foi muito bem. O Vasco, na minha opinião, não pode deixar o time ficar cozinhando o jogo, jogando dentro de casa dessa forma. Tem muito que melhorar. Acho que o Vasco, se não contratar e não mudar muita coisa, é fortíssimo candidato ao rebaixamento. No geral é isso. Não, o Cruzeiro não fez uma boa partida. O setor defensivo foi bem, até porque o Cruzeiro chega aí, ó, 6 jogos sem perder. E vai lembrar também que o Cruzeiro não levou gol nos últimos 3 jogos, né? Nem contra o Internacional, nem contra o São Paulo, nem contra o Vasco. 3 times do top dos maiores, né, do futebol brasileiro, jogos mais complicados. São Paulo em casa, que o Cruzeiro no Brasileirão a maioria das vezes perde, Internacional fora, Vasco fora, e conseguiu esse resultado. Cruzeiro que não ganhava do Vasco fora desde o jogo contra a Libertadores, né, em 2018, 4-0 para o Cruzeiro. 2017 teve a vitória, mas não foi em São Januário. E a última vez em 2015, 3-1 com aqueles gols do Leandro Damião, lembro demais também. Então conseguindo esses mais 3 pontos, 8ª colocação até aqui com 21 pontos. É claro, Fortaleza, Atlético Mineiro, Atlético Paranaense e Internacional vão jogar, dependendo se esses times vencerem, o Cruzeiro pode voltar até mesmo para a 12ª colocação. Não acho que vai acontecer, mas pelo menos entre os top 10 o Cruzeiro já fica nessa atual rodada, uma diferença bem pequena, dependendo ali da próxima rodada para o G6, o Fluminense, por exemplo, com um jogo a menos, 21 pontos. Dependendo, o Cruzeiro vai ter agora o Curitiba e o Goiás em casa. Jogo para fazer 6 pontos, porque é adversários da parte de baixo direto. Próximo compromisso domingo, dia 16/7, contra o Curitiba, no Independência, e depois contra o Goiás também no Independência, dia 22/7, sábado. Então, 2 jogos importantíssimos. O Cruzeiro depois ainda enfrenta o Atlético Paranaense, dia 29, se eu não estiver enganado, deixa eu ver aqui. É isso, 29 de julho, fora de casa, e depois volta a jogar somente em agosto. Terminando aí, no caso, o primeiro turno, né? Tem Atlético Paranaense, próximo domingo, Curitiba, depois Goiás no sábado, depois o Atlético Paranaense, vai ainda jogar fora contra o Palmeiras e depois Botafogo em casa e depois o Palmeiras encerrando o primeiro turno. Então assim, é uma sequência que depois vai ficar difícil, né? Atlético Paranaense fora, Botafogo em casa que é o líder e Palmeiras fora, depois vem Corinthians em casa, Grêmio fora. Então, tipo assim, você vai ver que a sequência dos próximos, tirando esse Curitiba e Goiás, que vai ser em casa, depois vai ter uma sequência de Atlético Paranaense, Botafogo, Palmeiras, Corinthians, Grêmio. 5 jogos muito difíceis, até depois voltar contra Bragantino, Santos, Fluminense e América, Cuiabá. Então é uma sequência muito difícil e que o Cruzeiro chegando aí, ó, na minha opinião, faz mais 6 pontos, termina com 27 no final do primeiro turno. Ok, já tá muito melhor do que eu imaginava. Quero saber se você concorda comigo, discorda, pode deixar a sua opinião aqui embaixo. Bom, para terminar agora, quero falar sobre o ponta o Arthur Gomes, que, de acordo aí com o próprio empresário do atleta, o pai do Neymar, está confirmada essa tratativa com o Cruzeiro. Deixei aqui, ó, créditos lá para o Guilherme Pio e o Matheus lá da Rádio Itatiaia, de que está confirmada a contratação do ponta, então, de 25 anos, 3 milhões de euros, tá?
que é essa compra, 15 milhões de reais. É aquela coisa, eu não estava esperando de forma alguma o Cruzeiro fazer um investimento desse tamanho, tanto que quando eu falava aqui de alguns nomes, eu falava, cara, muito bom, mas ele vale 20 milhões de reais, 15, 12, eu não acho que o Cruzeiro vai fazer esse investimento, e foi lá e fez. Não sei se isso significa que o Bruno Rodrigues vai sair, já trouxe um vídeo falando só sobre isso, que eu vou deixar depois na tela para vocês, mas boa contratação. O Arthur Gomes, que era o camisa 11 lá do Sporting, 25 anos de idade, é natural de Uberlândia, não sei se já torcia para o Cruzeiro, mas sempre começou na categoria de base do Santos, apesar dele ter nascido em Minas Gerais, e que nessa última temporada lá pelo Sporting, 38 jogos, 4 gols e 3 assistências. Ele que se destacou antes pelo Estoril Praia, né? Eu até queria ver aqui, ó, quantos milhões o Sporting pagou pelo jogador, porque assim, ele vale então na teoria 3 milhões de euros. E quanto será que foi, né, o valor que o Sporting contratou, porque sinceramente eu não consegui achar. Lembrando que ele tinha um contrato bem longo, uma multa rescisória dele de 60 milhões de euros e assinou na época um contrato em setembro de 2022, que foi quando ele chega em definitivo para a temporada, no caso, 5 anos de contrato, tá? Então não era, por exemplo, uma contratação que a equipe ficava com já estava na reta final de contrato. Não. Engraçado também que ele chega no dia 5 de setembro e joga 38 jogos no ano. Então, mesmo ele sendo um reserva, era uma peça, um 13º de jogador da equipe, basicamente. Teve números razoavelmente bons. Eu consegui achar aqui, ó. Foi comprado por 2 milhões e meio de euros junto ao Estoril Praia. Valor ok. Vende depois de um ano por 3 milhões. Mostra também que não foi um desempenho ruim. 38 jogos, 4 gols e 3 assistências. No Estoril Praia jogou nesse período. 33 partidas também, 3 gols e 5 passes, então até que foi um desempenho razoável. Deixei aqui o mapa de movimentação dele, que muita gente ficou, mas ele joga de ponta esquerda ou ponta direita. Ele pode fazer as duas funções, tá? Tanto pelo lado esquerdo quanto pelo lado direito. No Santos, no Atlético Goianiense, ele jogava muito mais pelo lado esquerdo, então pode vir a ser uma alternativa nesse setor. No Campeonato Português, 28 jogos, 10 apenas como titular, então deu para ver que ele foi muito mais reserva do que titular. Nesses 28 jogos, marcou 2 gols e deu 3 assistências, 5 participações em gols apenas no Campeonato Português. Ótima contratação, gostei bastante. A principal ainda vai ser o Matheus Pereira, que é isso que nós esperamos, porque pelo que parece, o Samuel Venâncio trouxe atualizações nesse sábado, que o Cruzeiro está disposto a fazer uma proposta financeira para ele muito boa, até mesmo para os padrões do futebol brasileiro. Então, podemos esperar uma investida muito alta do Cruzeiro para trazer o Matheus Pereira e agora mais esses 15 milhões. Quando tiver mais detalhes de como que o Cruzeiro vai fazer o pagamento, se vai ser em parcela, se vai ser em definitivo, os 15 milhões à vista, eu trago aqui também para vocês no canal. Bom, esse foi o vídeo, espero que tenham gostado. Não esqueça de deixar seu like aqui embaixo. Também se inscrever aqui no nosso canal. Estamos bem perto dessa marca de 90 mil inscritos. 90 mil, amém, né? Espero que em breve. De 39 mil inscritos. Então, quem puder se inscrever, me ajuda bastante. Falta aí 5 inscritos para atingir esse objetivo de 39. Conto com a ajuda de vocês. Link da Leão, onde você só faz o cadastro e já recebe esses 25 reais para começar a apostar. Tá aqui embaixo na descrição e no primeiro comentário fixado. Valeu, galera!